Boa tarde, pessoal. Estão me ouvindo? Oi, pessoal. Primeiramente, meu nome é Carlos Tenho, eu sou técnico aqui do Programa Brasil Mais Cooperativo, da GR Assessoria, né? E já eu quero agradecer a todos por estarem já presentes aqui nesse momento, né? E vamos iniciar aqui, porque o pessoal, de acordo que vai entrando, e como é que se diz? A gente pode dar continuidade, né? Porque, queira ou não, nós temos um tempo no link, né? E a gente tem que cumprir, né? Esse horário. Certo, pessoal? Antes da gente iniciar aqui, eu gostaria de passar algumas informações aqui sobre a atividade durante a reunião, certo? Então, pessoal, essa reunião, primeiramente, ela está sendo gravada para que a gente possa comprovar perante a Anatel, certo? Que todos tenham consciência, né? E, assim, também para que a gente possa fazer uma apresentação boa, sem qualquer interrupção, pedindo que todos mantenham fechado o microfone e as câmeras, né? Porque para evitar, né, a sobrecarga na questão da transmissão, né? E também, pessoal, nós durante a apresentação abriremos, sim, perguntas e dúvidas, né? Tem um chatzinho aí que vai ficar opcional para que vocês possam fazer, né? Qualquer pergunta, qualquer dúvida perante aqui essa atividade, né? E também iremos disponibilizar aí no chat um link, né? Que é sobre uma lista de presença, né? Porque, queira ou não, a gente precisa, junto com essa gravação, comprovar a presença de todos na participação, viu? Lá vai estar disponibilzinho esse link e eu peço encarecidamente que cada um preencha, colocando seus dados pessoais, viu? Tudo bem? Todas as informações lá, certo? Já agradeço e qualquer dúvida é só colocar no chat, viu? Tá? Pessoal, como eu já falei, meu nome é Carlos Tenho, né? Da equipe do Brasil Mais Cooperativo, da GR Assessoria. Iremos iniciar aqui a apresentação da empresa e do programa e da atividade que está sendo realizada hoje, certo? A equipe GR Assessoria do programa Brasil Mais Cooperativo compõe com a equipe técnica, o coordenador técnico Carlos Tenho, do nosso técnico de base, Adenilson, daí do Mato Grosso, de Santa Helena, nosso também técnico Márcio, também de Santa Helena, né, de base, e a nossa nutricionista do programa Brasil Mais Cooperativo, que hoje irá ministrar essa palestra, né, dessa reunião, a dona Jaqueline, certo?
O objetivo desse encontro principal, pessoal, é promover a integração de alimentos advindos das cooperativas da agricultura familiar nos cardápios escolares e nas demais instituições atendidas pelo PENAI e PAA, né, destacando suas vantagens e as oportunidades de mercado que possa surgir. Vamos falar um pouco da GE Assessoria, certo? Essa é uma empresa privada, né, com sede no município de Novo Repartimento, no ramo há mais de 20 anos, né? E o seu ramo atual de atuação é principalmente na assistência técnica rural, elaboração de projetos e plano de negócio de regularização cadastral, fundiária e ambiental das propriedades e empreendimentos rurais. A AGR, ela foi contratada pela Agência Nacional de Assistência Técnica, né, e Rural, Extensão Rural, que é a ANATE, né, por meio de chamada pública para a execução desse programa Brasil Mais Cooperativo no estado do Mato Grosso, né, em vários municípios, né, que já está vigente, já está atuando, né, onde estamos praticando assistência técnica em 15 empreendimentos, aí de diversas cidades aí já aqui no Mato Grosso. A ANATE, pessoal, para quem não conhece, ela é um órgão, né, federal, um serviço social autônomo de pessoa jurídica de direito privado sem fim lucrativo, né, de utilidade pública. É responsável pelo todo o credenciamento e seleções de empresas de ATE para a execução de projetos e programas executados em várias regiões do país, certo? É através da ANATE que essas empresas de ATE se possibilitam a executar essas assistências técnicas nos empreendimentos, seja de cooperativa ou associações, né, voltada para a agricultura familiar. A ANATE tem essa finalidade de promover essas ações, né, de políticas públicas da assistência técnica à instituição rural. O que é o programa Brasil Mais Cooperativo? O programa ele foi criado com o objetivo de ampliar aquisições de alimentos da agricultura familiar por meio das políticas públicas, de programas nacionais como o PENAI e o PAA, né? O PENAI é o Programa de Alimento Brasil, né, fornecido pelos empreendimentos cadastrados no programa. O objetivo do programa Brasil Mais Cooperativo visa apoiar o cooperativismo e o associativismo rural, através de oferta da assistência especializada, que no caso é a AGR, né, que já atua no estado do Mato Grosso, né, com os empreendimentos, da promoção de intercooperação, da formação técnica e da qualificação de processos de gestão, produção e comercializações nos mercados institucionais, seja ele público ou privado. Para alcançar esse objetivo, o programa, por meio da empresa assessoria, incentivará a assessorar as prefeituras municipais e demais órgãos públicos a realizar essa compra destes produtos, né? Como eu já falei que o programa já está em vigente aí no estado, né? Já iniciamos essas atividades, né? E uma das atividades iniciais foram justamente com os gestores municipais e os compradores, e também já com as atividades individuais nos empreendimentos, né? No caso, cooperativas e associações, né? E aqui eu vou colocar um público beneficiário do programa Brasil Mais Cooperativo, né? Como eu já venho falando, tem que ser os empreendimentos da agricultura familiar, né? Com DAP que ainda não esteja vencido, ou a CAF, em especial as cooperativas e associações, né? Com no mínimo 20 associados e as centrais de cooperativa com no mínimo 3 singulares, né?
E o público-alvo deste encontro aqui, dessa reunião, pessoal, são as nutricionistas e os gestores municipais, né? Desse lote 2, aonde estão esses empreendimentos cadastrados, sendo assessorados pela GR, né? Que compõe o município do estado do Mato Grosso. E aqui, pessoal, como eu já coloquei antes, na questão que já deu início essas atividades, e aqui são algumas fotos mostrando que algumas atividades já com gestores municipais e compradores, já dentro do programa do Brasil Mais Cooperativo, né? Onde encontramos também os empreendimentos, né? Que são associações e cooperativas, né? Que eu creio que estejam alguns integrantes, né, das associações e cooperativas que a gente presta assistência, aqui também participando desse momento, dessa reunião de encontro regional de nutricionista, com foco no PENAI e PAA. E isso mostra, né, a grandeza da importância desse programa, né, porque sabemos das dificuldades que encontramos no dia a dia, né, e nada mais do que viável a gente estar presente e acompanhando essas dificuldades junto aos empreendimentos e também aos nossos gestores municipais. Aqui, pessoal, eu encerro essa parte de apresentação inicial, né, do programa e da empresa GR Assessoria, né. Agora eu vou convidar a nossa colega de equipe, a nutricionista Jaqueline, para que ela possa dar início à nossa reunião, né, de foco, né, que é com o nutricionista, esse encontro regional. Eu estou vendo aqui que tem uma mãozinha aqui levantada. Eu vou abrir uma sessão, porque a gente combinou aqui para a gente ouvir no final. Ou tem algum, Adriano? Algum questionamento? Bom, fica à vontade aí, Adriano. Ah, tá. Tudo bem, não, tranquilo. Tudo bem, pois eu convido nesse momento a Jaqueline, né? A Jaqueline, a nossa nutricionista aqui do programa, vai dar continuidade, certo, pessoal? Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Todo mundo ouvindo? Deem um positivo aí para mim prosseguir, por favor. Meu nome é Jaqueline Rocha, eu sou a nutricionista e hoje eu vou estar aqui conversando com vocês, tá? Nesse encontro regional dos nutricionistas com foco no PAA e no PENAI. Vou iniciar minha apresentação, só um instante. Tudo certo aparecendo aí para vocês? Então, hoje eu vou falar com vocês sobre o papel do nutricionista nos programas PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, e o PENAI, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar. A importância da agricultura familiar. A agricultura familiar é um modelo de produção que valoriza as pequenas propriedades rurais e periurbanas e também os pequenos e médios empreendimentos familiares. É fundamental para a sustentabilidade do meio rural e a preservação das tradições locais. Quais são os benefícios nutricionais e econômicos da agricultura familiar? São que os alimentos provenientes da agricultura familiar são frescos, nutritivos e livres de muitos agrotóxicos.
Além disso, a compra desses produtos fortalece a economia local, gerando renda e emprego nas comunidades rurais. E a agricultura familiar, ela também promove práticas sustentáveis, preserva o meio ambiente e contribui para a segurança alimentar, garantindo o acesso a alimentos de qualidade. E qual o papel do nutricionista dentro desses programas, do PA e do PENAI? O nutricionista, ele é o profissional habilitado que assume o planejamento, coordenação, direção, supervisão e avaliação na área de alimentação e de nutrição, dentro das secretarias ou comissões de educação quanto à alimentação escolar. O nutricionista, como responsável técnico, o RT, do PENAI, ele deve promover articulação estruturante com a área de educação. A educação alimentar e nutricional, o EAN, é uma das diretrizes do Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PENAI, e quem coordena a oferta de refeições é a Coordenação de Segurança Alimentar e Nutricional, que é o nutricionista, que tem por objetivo garantir o acesso aos alimentos em quantidade, qualidade e regularidade necessárias às populações em situação de insegurança alimentar e nutricional, promovendo assim a inclusão social e o combate à insegurança alimentar. O PENAI, ele tem por objetivo contribuir para o crescimento e o desenvolvimento biopsicossocial, a aprendizagem, o rendimento escolar e a formação de hábitos saudáveis dos alunos, por meio de ações de educação alimentar e nutricional e da oferta de refeições que cubram as suas necessidades nutricionais durante o período em que a criança permanece na escola. Nutricionista responsável técnico. Um nutricionista RT é o nutricionista habilitado, que tem a atribuição legal de ser responsável pelas atividades de alimentação e nutrição de uma pessoa jurídica. Ele também deve cumprir e fazer cumprir todos os dispositivos legais do exercício profissional do nutricionista, assumindo direção técnica, chefia e supervisão na execução das atividades da sua equipe, quando houver. E alguma das funções do nutricionista responsável técnico é planejar e acompanhar o cardápio, edital de compras, ações de educação alimentar e nutricional, teste de aceitabilidade, controle higiênico e sanitário, o manual de boas práticas, o treinamento das merendeiras, que são as auxiliares de nutrição, projetos e pesquisas, controle social, avaliação nutricional, entre outros. As recomendações nutricionais nos cardápios da alimentação escolar. Tá? Na creche, em período parcial, deve ser 30% das necessidades nutricionais, tá? Que pode ser ali 2 refeições. Nas creches em período integral, são 70% das necessidades nutricionais, já que a criança passa o dia todo, meio período ali na creche, o que equivale a 3 refeições. Em comunidades indígenas e quilombolas, são 30% das necessidades nutricionais. Na educação básica, em período parcial, são 20% das necessidades nutricionais, que pode ser o que equivale a uma refeição. Na educação básica em período integral, são 30% das necessidades nutricionais, 2 ou mais refeições. E no programa Mais Educação, escolas em tempo integral, são 70% das necessidades nutricionais, tá? 3 refeições. E quais são as legislações vigentes no PENAI? Nós temos a Lei 11.947/2009,
A resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, número 2/2020, a número 6/2020 e a número 20/2020. E também a resolução do Conselho Federal de Nutricionistas, número 465/2010. Lá na Lei 11.947/2009, no artigo 11, cita a responsabilidade técnica pela alimentação escolar nos estados, no Distrito Federal, nos municípios e nas escolas federais, caberá ao nutricionista responsável, que deverá respeitar as diretrizes previstas nessa lei e na legislação pertinente, no que couber dentro das suas atribuições específicas. No artigo 12, cita que os cardápios da alimentação escolar deverão ser elaborados pelo nutricionista responsável, com utilização de gêneros alimentícios básicos, respeitando-se as referências nutricionais, os hábitos alimentares, a cultura e a tradição alimentar da localidade, pautando-se na sustentabilidade e na diversificação agrícola da região, na alimentação saudável e adequada. Na resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, número 2/2020, lá no capítulo 3 das ações de educação alimentar e nutricional, no artigo 14, cita que é de responsabilidade da SEDUC, da Prefeitura Municipal e da Escola Federal, no âmbito de sua respectiva jurisdição administrativa, mediante atuação coordenada dos profissionais de educação e do responsável técnico e demais nutricionistas, a inclusão da educação alimentar e nutricional, o EAN, no processo de ensino e aprendizagem. Na resolução CD/FNDE número 6/2020, lá no capítulo 4, sobre das ações de alimentação e nutrição, na seção 1, o artigo 15 cita: a coordenação técnica das ações de alimentação e nutrição no âmbito da SEDUC, da Prefeitura Municipal e da Escola Federal deve ser realizada por nutricionista responsável técnico, RT, do PNAE, vinculado à EX, respeitando as diretrizes previstas na Lei 11.947/2009 e em legislações específicas, dentro de suas atribuições previstas na normativa do Conselho Federal de Nutricionista. Os nutricionistas que compõem o quadro técnico do programa, inclusive os RTs, no âmbito da SEDUC, da Prefeitura Municipal e da Escola Federal, eles devem estar obrigatoriamente lotados no setor de alimentação escolar e regularizados junto ao Conselho Regional de Nutricionistas e também cadastrados no sistema do FNDE, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. E na resolução 20/2020, lá no capítulo 1 das atividades técnicas, no artigo 3, ele cita as atividades obrigatórias, que são realizar o diagnóstico e o acompanhamento do estado nutricional, estimular a identificação de indivíduos com necessidades nutricionais específicas, planejar, elaborar, acompanhar e avaliar o cardápio, elaborar fichas técnicas das preparações, planejar, coordenar e supervisionar a aplicação de testes de aceitabilidade, elaborar e implantar o manual de boas práticas e elaborar o plano anual de trabalho. E na resolução do Conselho Federal de Nutricionistas 465/2010,
Ele cita no artigo 8 que o Conselho Regional de Nutricionista fará análise e emitirá a declaração para assunção de responsabilidade técnica pelo PNAE, que fará parte da documentação para cadastro no FNDE. O cenário epidemiológico e perfil alimentar. Um estudo de risco cardiovasculares em adolescentes mostrou que o quadro de sobrepeso e obesidade do Brasil está alto, que mais da metade da população brasileira apresenta excesso de peso. 54% dos adultos estão com excesso de peso e 18% com obesidade. Nas crianças, 33,5% apresentam excesso de peso e 14,3% apresentam obesidade. E entre os adolescentes, 17,1% apresenta excesso de peso e 9,2% com obesidade, tá? Foi também constatado que a obesidade ela é maior entre os meninos, que corresponde a 10,8%, e as meninas são apenas 7,6%, tá? O Sul concentra a maior parte dos adolescentes com sobrepeso, tá? E obesidade, a taxa de sobrepeso sendo 18,7% e obesidade 11,1%. Tá? Esse é um dos primeiros estudos que aponta a obesidade entre adolescentes de 12 a 17 anos. O perfil alimentar do adolescente, tá? Aqui nós temos as meninas entre 14 e 17 anos. Em primeiro lugar ficou arroz e preparações, e em segundo feijão e leguminosas. Em terceiro, sucos, tá? Aqui a gente pode observar que os doces e sobremesas e refrigerantes são mais consumidos que hortaliças e tubérculos pelos adolescentes, pelas meninas adolescentes, tá? E entre os meninos, arroz, feijões também ficou em primeiro lugar e em terceiro, pães, tá? Mas podemos observar que entre os meninos, refrigerantes, doces e sobremesas, cafés, acabou ficando antes de hortaliças e dos tubérculos. As principais alterações da Resolução número 6/2020. A resolução, ela considerou orientações do Guia Alimentar para a População Brasileira e do Guia Alimentar para Crianças Brasileiras Menores de 2 anos, que são as publicações do Ministério da Saúde. Tá? Consideraram também o modelo de perfil nutricional da Organização Pan-Americana da Saúde, da Organização Mundial da Saúde, e também o marco de referência de educação alimentar e nutricional para as políticas públicas. Quais são as inovações que tiveram na resolução? Antes, lá em 2013, não era especificado, era só alimentos básicos, e nessa nova resolução foi separado em alimentos in natura, alimentos minimamente processados, alimentos processados, ultraprocessados e ingredientes culinários. Quais são os parâmetros de aquisição de alimentos que também foram alterados na resolução? No mínimo, 75% do recurso deverão ser destinados à aquisição de alimentos in natura ou minimamente processados. No máximo, 20% dos recursos poderão ser destinados à aquisição de alimentos processados e de ultraprocessados.
e, no máximo, 5% dos recursos poderão ser destinados à aquisição de ingredientes culinários processados. E, em caráter complementar, recomenda-se que seja de, no mínimo, 50 o número de diferentes tipos de alimento em natura ou minimamente processados adquiridos anualmente pelo município. Tivemos também alimentos de aquisição proibida com os recursos federais, tá? E dentre deles estão os refrigerantes e refrescos artificiais, bebidas ou concentrados à base de xarope, de guaraná ou groselha, chás prontos para consumo e outras bebidas similares, cereais com aditivo ou adoçado, balas e similares, confeitos, bombons, chocolate em barra e granulado, biscoito ou bolacha recheada, bolo com cobertura ou recheio, gelatos comestíveis, barra de cereal com aditivo ou adoçadas, temperos com glutamato monossódico ou sais sódicos, alimentos em pó ou para reconstituição e gelatina e maionese. Só aqui dentro, ali dessas aquisições proibidas com os recursos federais, nós temos algumas exceções, tá? Que é o leite em pó, fórmulas infantis, dietas para nutrição integral, café em pó, cacau 100% em pó e ovo em pó, tá? Que são as exceções ali dentro do município, segundo a nota técnica do COSAM. Quais são os parâmetros de oferta que devem, ser ofertados nas escolas, dentro do programa do PENAI? No período parcial, deve ser ofertado 280 gramas por estudante toda semana de hortaliças, que tem que ser 3 dias na semana, e frutas in natura 2 dias na semana. As bebidas à base de frutas, elas não substituem a obrigatoriedade das frutas, tá? E no período integral, são 520 gramas por estudante, tá? Hortaliças são 5 dias por semana e as frutas in natura 4 dias por semana. Quais são as inclusões obrigatórias nos cardápios, tá? O artigo 18 visa a importância das fontes de ferro. Então, alimentos fontes de ferro M devem ser ofertados no mínimo 4 dias por semana, tá? E os alimentos fontes de vitamina A devem ser ofertados em pelo menos 3 dias da semana. Tivemos também a limitação de oferta, tá? Produtos carnes, tanto parcial e integral na escola, ele deve ser ofertado apenas 2 vezes por mês, no máximo 2 vezes por mês. Os alimentos em conserva, tá? Tanto parcial e integral o período, ele deve ser ofertado no máximo 1 vez por mês. Os líquidos lácteos com aditivos ou adoçados, no parcial, ele pode ser ofertado no máximo 1 vez por mês e no integral 2 vezes por mês no máximo, tá? Biscoito, bolacha, pão ou bolo, no parcial, ele pode ser ofertado no máximo 2 vezes por semana em uma refeição ou no máximo 3 vezes na semana em 2 refeições ou mais, tá? E no integral deve ser no máximo 7 vezes por semana. Os doces, tanto no período parcial e integral, eles devem ser ofertados no máximo 1 vez por mês. As preparações regionais, doces, no parcial, devem ser ofertadas no máximo 2 vezes por mês e no integral,
no máximo uma vez por semana, tá? A margarina ou creme vegetal, no parcial, ela deve ser ofertada no máximo 2 vezes por mês e no integral, no máximo uma vez por semana. As recomendações de variedade de alimentos por semana, de acordo, com os números de refeições, segundo o artigo 19. Os cardápios que forneçam uma refeição ao dia ou 20% das necessidades devem ter uma recomendação ali, uma variedade de 10 alimentos, tá? Essas são as quantidades de alimento in natura ou minimamente processados por semana, tá? Os cardápios que forneçam 2 refeições ao dia, ou 30% da necessidade diária, devem ser a variedade de 14 alimentos. E os cardápios que forneçam 3 refeições ao dia, ou mais, ou 70% das necessidades diárias, deve ter ali a variedade de 23 alimentos. Nós temos regras para a creche, tá? Que são as crianças de 7 meses a 11 meses e de 1 ano. É proibido o fornecimento de alimentos ultraprocessados e a adição de açúcar, mel e adoçante nas preparações culinárias e bebidas, tá? Os valores de energia, macronutrientes, carboidrato, proteínas e lipídios e micronutrientes prioritários, vitamina A, vitamina C, cálcio e ferro. Então, esses valores são obrigatórios a atingir, tá? E os micronutrientes prioritários são a vitamina A, vitamina C, cálcio e o ferro. É necessário, no mínimo, 2 refeições por dia para atender, no mínimo, 30% das necessidades nutricionais diárias, tá? Esse é o parcial, no período parcial. E no período integral, são no mínimo 3 refeições dias para atender a necessidade de 70% das nutricionais diárias. O Programa de Aquisição de Alimentos. O PAA, ele é um programa de segurança alimentar e nutricional instituído pelo artigo 19 da Lei 10.696/2003, que foi alterado pela Lei número 12.512/2011 e regulamentado pelo Decreto número 7.775/2012, tá? O Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, ele fortalece a agricultura familiar, gerando emprego, renda e desenvolvendo a economia local, e ele promove acesso aos alimentos, que contribuem, para reduzir a insegurança alimentar e nutricional. Os objetivos são incentivar a agricultura familiar e promover o acesso à alimentação. Quais são as modalidades do PAA? Nós temos a compra com doação simultânea, o CDS, a compra direta, a formação de estoques, aquisição de sementes, o PAA leite e compra institucional. O agricultor familiar produz, o governo compra e doa e as pessoas se alimentam. E quais são esses benefícios do programa? Ele contribui para a constituição de estoques públicos de alimentos produzidos por agricultores familiares e para a formação de estoque pelas organizações da agricultura familiar.
Ele também promove o abastecimento alimentar por meio de compras governamentais de alimentos. Fortalece circuitos locais e regionais e redes de comercialização. Valoriza a biodiversidade e a produção orgânica e agroecológica de alimentos. E o mais importante, incentiva hábitos alimentares saudáveis e estimula o cooperativismo e o associativismo. E como que o nutricionista ele pode contribuir no PAA? O nutricionista técnico, ele também desempenha um papel essencial no Programa de Aquisição de Alimentos, PAA, contribuindo significativamente para a saúde e bem-estar da população, bem como para o fortalecimento das cooperativas de agricultura familiar. A sua atuação abrange diversas áreas, desde a seleção e avaliação dos alimentos até a orientação sobre práticas alimentares saudáveis. Esta integração entre o nutricionista e o PA é fundamental para garantir a qualidade nutricional dos produtos adquiridos e distribuídos. Inicialmente, o nutricionista técnico, ele avalia a qualidade dos alimentos oferecidos pela cooperativa de agricultura familiar, verificando se os produtos atendem aos padrões de segurança alimentar, garantindo que sejam livres de contaminantes e de boa qualidade nutricional. Esse controle ele é essencial para assegurar que os alimentos distribuídos pelo PA contribuam positivamente para a saúde dos consumidores, especialmente em programas de merenda escolar como o PENAI. Além da avaliação de qualidade, o nutricionista técnico ele colabora com os empreendimentos da agricultura familiar, na elaboração de cardápios equilibrados e diversificados, onde são verificadas as necessidades nutricionais de diferentes grupos populacionais para criar planos alimentares que maximizem os benefícios dos alimentos fornecidos. Isso é particularmente importante em escolas e instituições públicas, onde a alimentação adequada pode influenciar diretamente o desempenho e o desenvolvimento. Nesse contexto, o Programa Brasil Mais Cooperativo, ele desempenha um papel crucial como integrador na cadeia produtiva, servindo de ponte entre pequenos e médios produtores familiares e as entidades compradoras. Esse papel, ele se manifesta através das diversas parcerias formadas com o auxílio das entidades executoras de ATER, como a GR Assessoria, que oferece suporte técnico e facilita a conexão entre as cooperativas, associações produtivas e os mercados institucionais. Aqui estão as referências que nós usamos. Gostaria de agradecer a todos e se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode estar enviando no chat, por favor. Pessoal, eu gostaria que todos, né, os presentes, pudessem acessar esse link da frequência, né, que no início eu falei, mas teve o problema do fone, eu creio que não escutaram. Pessoal, estão me ouvindo? É muito importante para nós, né, que vocês preenchem esse link aí de frequência para a gente comprovar perante a ANETER essa reunião através desse vídeo, né, que foi gravado e a gente possa concluir, certo, pessoal? Então, não esqueçam de preencher esse linkzinho da frequência, tá? E aqui, se tiver alguma pergunta, gostaria de finalizar, primeiramente agradecer a cada um de vocês, né, fazer um encerramento aqui, vou dar aqui alguns segundos, né? Seja um nutricionista ou algum gestor público, ou até mesmo de algum empreendimento, cooperativa ou associação, né, que já se encontra cadastrado na nossa assistência junto ao Programa Brasil Mais Cooperativo, certo? Eu peço desculpa
a qualquer probleminha que possa ter ocorrido, né? Sempre acontece, né? E aqui eu quero finalizar, falar da importância, pessoal, também nesse encontro, para que a gente pudesse mostrar um pouco da importância, né, dos nutricionistas, né? Junto aos programas, né, sociais, né, seja eles municipais ou estaduais, né, e também que vocês possam ter esse entendimento melhor, né, como funciona essa parceria entre as entidades compradoras e associações e cooperativas, né, que fazem parte do programa Brasil Mais Cooperativo, certo, pessoal? Então, muito obrigado de coração, certo? Esse é o primeiro encontro, né? Vamos ter outro novamente aí, nós vamos fazer novamente esse convite a vocês e fica aberto, certo? Para o próximo encontro. Teremos também um presencial, né? Nós estamos também já planejando e já fica esse convite, viu? Fica esse laço aqui já entre a gente, tá bom, pessoal? Muito obrigado, que Deus abençoe todos. Tenham um bom final de tarde, viu? Obrigado.